Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro e hoje o tema é estresse. Só de falar já deixa a gente em alerta, né? Mas é isso mesmo, estresse é um modo de alerta do nosso corpo, né? Uma resposta do nosso organismo para nós respondermos. É tudo resposta, né? Respondermos situações do nosso dia a dia que nós precisamos nos expormos de forma rápida. Então, exemplo, no seu trabalho você precisa entregar uma apresentação em um curto período. Então, o estresse te permite a você ficar mais alerta, com um desempenho melhor para que você apresente essa apresentação em um curto espaço de tempo. O problema é quando essa situação se perdura por um longo espaço de tempo. E aí você não consegue sair dessa situação estressora. Então, exemplo, quando você está numa situação de trabalho e o seu chefe chega e fala assim, olha, eu quero essa apresentação daqui uma semana. E essa apresentação é muito complicada. Então você vai lá e não dorme direito, às vezes, expectativa, e fica trabalhando nisso e consegue apresentar seu trabalho, a sua apresentação, e pronto, já consegue voltar ao normal. Seu organismo já consegue entrar em equilíbrio. Ok, essa é a fase de alerta. O problema é quando você está numa fase, uma situação estressora, que isso não passa, que isso não cessa. E aquilo ali fica como uma gota d'água, como uma gota que fica ali no balde enchendo. Como um exemplo, você vai ter uma troca de chefe, mas vai ser daqui só 2 meses. E isso te traz uma carga de estresse muito grande, ou quando violência doméstica, quando o esposo ou até a esposa sofre maus tratos e a pessoa não consegue se desvencilhar daquele relacionamento, a polícia não consegue ajudá-la, aquilo é uma situação extrema, né, de estresse. O que acontece? O sistema, né, daquela pessoa, o sistema psíquico e físico, não consegue voltar ao normal igual naquela situação inicial que nós estávamos falando, que tem uma situação inicial, tem aquela resposta ali de alerta, ela consegue resolver e volta a descansar. Então, nós falamos que é a questão da homeostase, né? A homeostase é o equilíbrio do organismo. Então, quando vem a situação de estresse, o estresse vem e quebra a homeostase. E quando o sistema ele se restabelece, então a homeostase ela fica em equilíbrio de novo. Quando entra a situação igual da violência doméstica e a pessoa não consegue se restabelecer de novo, ou quando entra na questão da... Não quero dizer que quem sofre violência doméstica tá nessa questão de resistência, tá? Porque pode estar em outras questões mais agudas do estresse. Aqui é só um exemplo, para simplificar. Então, voltando. Na questão da resistência, quando a pessoa está na resistência, ela tenta voltar para o equilíbrio, para a homeostase, e não consegue. Então, o sistema tenta voltar ali para o equilíbrio, para o descanso, e não consegue. Por quê? Porque aquela pessoa ainda está naquela questão estressora, ou não conseguiu se adaptar a ela. Exemplo, a pessoa pode estar na situação de troca de chefe, ou vai se demitir ou não, mas ela pode encontrar ali meios para se adaptar melhor e não ficar tão estressada com aquela situação.
ou não, ou ficar estressada e deixar aqueles fatos externos interferirem na sua saúde emocional e entrar nessa fase de resistência, que aí atinge o seu corpo, e quando o corpo tenta voltar à homeostase, que é o equilíbrio, ele não consegue, e aí fica nessa fase de resistência, que aí não consegue descansar, o corpo já sente dificuldade de descansar. Parece que começa, né? Tem as fases. Começa que o dormir já não é mais o suficiente. Sabe quando você começa a dormir e parece que já não é mais o suficiente? Quando você acorda e fala assim, nossa, parece que eu ainda tô cansada, mas ainda não é aquele cansaço extremo. Parece que você ainda não relaxou como antes, mas não é aquele tão crônico assim. Você sente que você não está conseguindo descansar como antes. Essa é a fase da resistência. Preciso ficar alerta para você não progredir para quase exaustão. A quase exaustão, eita, travou aqui. A quase exaustão é o organismo, ele tá a energia, né, do seu organismo está quase se quebrando. É onde o seu humor ele oscila. Quando você está muito irritado e está em equilíbrio. Então, quando percebe-se, né, que tem hora que você está muito irritado, tem hora que você está tranquilo, as pessoas começam a perceber, falam assim, nossa, você está ficando diferente. E às vezes nem você não consegue perceber uma causa eminente. Ah, não, tá acontecendo. Hoje eu tô irritado porque aconteceu isso. Hoje eu tô irritado porque aconteceu aquilo. Vai gerando uma bola de neve que o seu estado de humor já começa a ficar assim, porque isso já vem um histórico emocional aí você já não consegue se alimentar do jeito que você se alimentava antes, o seu sono já não era o mesmo, já vem tensões musculares, e aí já vira uma bola de neve, porque o seu organismo já não está conseguindo descansar do jeito que estava. As suas energias também não está do jeito que estava. As energias vai se esgotando. E aí, se você não começar a quebrar essa fase, evolui para a exaustão completa. Quando a fase do estresse evolui para a exaustão completa, aí que está o problema. Porque acaba com qualquer tipo de energia pro organismo estabelecer a homeostase, que é o equilíbrio, para voltar ao equilíbrio emocional, para ter energia. E aí o que acontece? Acaba evoluindo para as patologias, que é a ansiedade, depressão, doenças de pele, doenças cardiovasculares, gastrite, úlceras. Então, o que é importante? Não deixar evoluir para a fase do estresse, da exaustão. O importante é você se autoavaliar em qual fase você está. Se é no alarme, o alarme é o estresse normal. Se é na resistência, onde você está sentindo dificuldade de descansar, de se autoavaliar. Se é na quase exaustão, que você já está oscilando o seu humor, né? Uma hora você está calmo, outra hora você está irritado, você já tá se perdendo aí, sem causa eminente, ou se já é na exaustão, se já migrou para uma patologia. E aí, quando já está na quase exaustão e na exaustão, é importante você procurar um profissional de saúde para te ajudar nessas questões.
O vídeo de hoje foi isso. E no próximo vídeo eu pretendo abordar as pessoas do tipo A. Estudos comprovam, vários estudos, que as pessoas do tipo A têm mais tendência a ter estresse crônico. Quais são as pessoas do tipo A? Que têm comportamentos que têm uma predisposição a ter problemas com o estresse, como pessoas que são extremamente ocupadas, que quando não tem nada para fazer, elas se culpam. Enfim, não vou ficar falando muito, porque senão vai ser o vídeo. Já são 10 minutos e 52 minutos. Uma outra coisa, quando vai apertar a mão, né, da outra pessoa, ela aperta forte, são pessoas tensas que cobram muito de si. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar desse tipo de comportamento. E aí, se você conhece uma pessoa que se identifica com esse tipo, né? Convide ela para assistir aqui para o nosso grupo, porque pode ajudar ela também. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!